Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos. Os guardas prisionais iniciaram esta quinta-feira um período de greve total aos serviços em todas as cadeias do país. O presidente do Sindicato da Guarda Prisional disse ao Jornal Público que pretendem protestar contra o facto de até agora não terem ainda sido cumpridos os estatutos dos guardas que entrou em vigor em fevereiro do ano passado. O que está em causa são promoções e o pagamento do subsídio de turno. O período de greve total começa a partir das 19 horas desta quinta-feira e terminará às 10 de 7 de abril. O sindicato já tem prevista outra greve total entre os dias 16 e 19 de abril. O dia também é marcado pelas greves de trabalhadores da CP. Começou esta quinta-feira e prolonga-se nos próximos 4 dias. A paralisação convocada por 2 sindicatos vai afetar mais de 1 milhão de passageiros e promete causar fortes perturbações na circulação de comboios, tendo em conta que o Tribunal Arbitral não decretou serviços mínimos para esta paralisação. Em declarações à Luz, o Luís Bravo diz que a greve está a ter uma adesão muito forte, numa clara demonstração de descontentamento por parte dos trabalhadores que reclamam o cumprimento da decisão dos tribunais relativa ao pagamento dos complementos nos subsídios desde 1996. E agora é hora de passarmos para os habituais comentários do dia com Narciso Miranda, que já se encontra connosco aqui no nosso jornal. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença. E a pergunta que se impõe para o dia 2 de quinta-feira é, afinal, o que se passou na contagem dos votos na Madeira? Bem, o que se passou na Madeira foi aquilo que não devia ter acontecido. E a situação, que é absolutamente lamentável, descredibiliza de uma forma significativa a administração em geral, a administração pública, a administração política. Mesmo considerando eu que aquilo é um lapso, repito, que não devia ter acontecido, mas é um lapso normal. A recontagem dos votos, ou melhor, a avaliação dos votos nulos, é um processo normalíssimo da exclusiva competência da Assembleia de Apuramento Geral do ato eleitoral, que é uma Assembleia constituída por um conjunto de pessoas e é uma Assembleia provisória que só existe para este ato eleitoral, para cada um dos atos eleitorais. E, portanto, feita essa recontagem, essa avaliação dos votos nulos, se havia algum mal anulado, outro que não foi anulado e devia ter sido anulado, enfim, são questões normais. Depois da adaptação dos números provisórios do domingo à noite, do dia após as eleições, fez-se uma reanálise da distribuição dos mandatos. E foi aqui que houve um engano lamentável. Foi um engano de um funcionário. Do funcionário que introduziu os dados no computador, introduziu-os mal, porque esqueceu-se de introduzir os resultados das eleições da Ilha de Porto Santo, isto é, só tomou em consideração os resultados da Ilha da Madeira, e, como é evidente, distorceu os resultados. Mas a imagem que se transmitiu para a opinião pública, para os cidadãos, foi uma imagem extremamente negativa e lamentável, que não credibiliza ninguém, nem a atividade política, nem os partidos, nem os órgãos do poder, mas, sobretudo, neste caso concreto, a instituição pública que fez este tratamento de dados com este erro grosseiro. A CDU entrega o pedido de novo apuramento de votos e o PSD também já entregou o recurso ao Tribunal Constitucional. Era uma atitude provável de acontecer? Também pediram. Eu acho que é normal isto acontecer, mas sabe, são duas coisas diferentes. Os recursos sobre este incidente não vão dar nada, rigorosamente nada. Foi um incidente. Foi um incidente que aconteceu e não devia ter acontecido. Agora, os recursos aparecem com outra fundamentação, que tem a ver com a hipótese de ter havido aquilo que se chama chapeladas, ou a hipótese de ter havido votos mal contados em envelopes que foram fechados da mesa de voto e que, em princípio, não foi feita avaliação nenhuma, porque, em princípio, aquilo está correto. O que a CDU diz, e parece-me que já não é única, é que pode ter havido outras irregularidades que não foram avaliadas
na Comissão de Apuramento Geral. E é esse recurso que é feito, e esse recurso para uma contagem geral é que pode, eventualmente, encontrar uma ou outra irregularidade que poderá introduzir alterações. Esta vitória do PSD que era previsível? Na minha opinião é previsível, porque são 40 anos de poder do PSD na Madeira, e dos 40 anos temos, de facto, trabalho produzido, também erros acumulados, mas temos uma mudança dentro do próprio PSD. Eu conheço bem o Dr. Albuquerque, que ganhou as eleições, que vai ser o presidente do governo regional e que me parece ser um homem de espírito aberto, um homem interessante, um homem que eu acho que é completamente diferente do Alberto João Jardim. Que acha que mudanças que vai haver durante este mandato? Maior abertura, maior disponibilidade para o diálogo, maior compromissos com as oposições. Eu vou interromper a sua intervenção, porque não está sozinho aqui em estúdio. Temos tem aqui os seus um netos jovem consigo. Que veio aprender a fazer televisão. Podemos mostrar-lhe a cara. É inevitável, provavelmente em casa vão estar a questionar o que é que se está a passar do seu lado esquerdo. E é o seu neto, o Vasco, correto? Exatamente, o Vasco vai fazer agora um trabalho na escola sobre a forma como está a ver a fazer televisão, veio aqui para aprender, o que acho que é muito interessante numa televisão destas aberta. Mas, continuando, eu acho que o Dr. Albuquerque, que eu conheço muito bem, foi autarca, foi Presidente da Câmara da Madeira, vai fazer um trabalho positivo, de maior abertura, de maior compromisso com as oposições, de maior respeito pela democraticidade, pelo contraditório, pelas opiniões diversas, etc. Acho que vai haver uma mudança positiva do meu ponto de vista pessoal. Agora, as oposições, sobretudo a oposição do PS, demonstrou uma incapacidade total para se assumir como uma alternativa ao PSD na Madeira, e a verdadeira oposição, a verdadeira alternativa aos governos do PSD, do Alberto João Jardim, saíram de dentro do PSD, o que também é um fator novo que dá para se pensar, para se refletir sobre isso. Acha que vai lidar de uma forma diferente? Tenho certeza, absoluta. Até com a comunicação social? Eu conheço o Dr. Albuquerque, conheço muito bem. Ele foi vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, numa altura em que eu também era vice-presidente. E tivemos muito tempo juntos em reuniões. Tivemos muitos debates político-partidários, autárquicos, sobretudo sobre o poder local. E quero-lhe dizer que o conheço bem para dizer que não tem nada a ver com o estilo do Dr. Alberto João Jardim. Vai dar continuidade à política? Acho que vai ser diferente. Acho que, sobretudo do ponto de vista da essência da democracia, sobretudo do ponto de vista das regras democráticas do direito ao contraditório, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Muito bem, passemos então ao outro tema que se passou durante esta semana, aliás ontem, que António Costa despediu-se do cargo de autarca, dizendo que a casa está arrumada. Eu gostaria de saber como é que interpreta esta frase de casa arrumada. O balanço autárquico do António Costa é um balanço positivo. Ele alargou a intervenção autárquica para além dos limites do seu próprio partido, o PS, fez um trabalho globalmente positivo, mas temos que reconhecer que, por ironia do destino, foi no fim deste período da liderança do António Costa que surgiram os problemas mais complicados na Câmara de Lisboa. E diria até os problemas mais desgastantes para a figura do António Costa. E, portanto, eu acho que, embora o balanço global de António Costa como Presidente da Câmara seja um balanço muito positivo, devo reconhecer que ele aparece com esta mancha agora na parte final que não é tão positiva e que não o vai ajudar muito para o processo em que ele já está envolvido, que é candidato a Primeiro-Ministro. Pontos positivos destes quase 8 anos em frente à Câmara de Lisboa? Pacificou a Câmara, credibilizou a Câmara, reduziu a dívida da Câmara, o que são fatores muito positivos, e alargou a intervenção cívica muito para além dos limites do PS, que é o partido por qual ele foi eleito. Como é que acha que vai dar continuidade o novo Presidente? É um homem mais discreto, o novo Presidente da Câmara é um homem mais discreto, eu também o conheço. É um homem que apareceu agora e, portanto, vamos ver. Vamos esperar para ver. Pergunto isto porque... Difícil. Vamos dar o benefício da dúvida. Porque António Costa disse que é tempo de encerrar um ciclo e de abrir um novo. Isso é verdade, ele tem razão.
encerrou o ciclo de António Costa, na liderança da Câmara, e abre um novo ciclo com outro líder, com o Dr. Medina, que é um jovem quadro interessante, já esteve no governo de António Guterres e que pode vir a fazer um bom trabalho. António Costa, a partir de agora, terá tempo mais que suficiente Trabalha para o tempo se dedicar inteiro na candidatura para Primeiro-Ministro e a vida está difícil para António Costa, porque, reparem, há meia dúzia de meses, quando António Costa exercia exclusivamente o cargo de Presidente da Câmara, e depois dele desencadear o processo para roubar a liderança do PS, roubar entre comas a liderança do PS, António José Seguro, parecia que a vida lhe ia ser mais fácil, parecia que ele ia galvanizar o PS, parecia que ele ia fazer com que o PS descolasse nas sondagens. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E, portanto, como nada disso aconteceu, a vida de António Costa não está tão fácil como nós pensávamos que ia acontecer. Eu não, mas a maior parte das pessoas. E não está tão fácil como o próprio António Costa pensava. E, portanto, ele tem muito trabalho a fazer e provavelmente foi por isso também que ele antecipou a saída da presidência da Câmara para se dedicar a tempo inteiro ao cargo de líder do Partido Socialista e, consequentemente, de candidato a Primeiro-Ministro. Agora tivemos a falar de um balanço, especialmente da parte positiva, na sua opinião, e a parte menos positiva? Na parte da liderança da Câmara? Correto. Foi esta reta final. As taxas, as taxinhas, o problema de impedir o acesso ao automóvel dos automóveis mais antigos a Lisboa, quer dizer que é uma medida que não é nada socialista. São as pessoas da classe mais baixa ou da classe média, são as que têm os carros com idade de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Esses são os aspectos menos positivos de António Costa. Passemos ao terceiro e último tema, sigilo fiscal. Para quê? Porquê? Eu acho que é uma vergonha o que está a acontecer. Eu acho que o problema aqui, neste momento, já não é o problema da lista VIP. Eu acho que a lista VIP já é uma coisa menor. O problema é termos tomado conhecimento que milhares de pessoas, trabalhadores e não trabalhadores da administração fiscal, têm acesso direto ao perfil relativamente ao fisco de todos os cidadãos. E isto é gravíssimo. Isto é de facto grave. O Primeiro-Ministro fez bem no debate desta semana na Assembleia da República em anunciar medidas restritivas de controle deste acesso, que muitas vezes pode ser abusivo, a qualquer cidadão. Repare, a menina pode, a Cristina pode, amanhã uma pessoa ter acesso ao seu IRS, aos seus dados, ao que ganhou, ao que não ganhou, ao que descontou, etc. E isso é muito grave. Mas acha que é a favor ou não do sigilo fiscal? Não, eu sou a favor do sigilo fiscal, obviamente sou a favor. Em todos os casos? Em todos os casos. Seja nessa político matéria, como um cidadão comum? Os cidadãos são todos iguais, não há volta a dar. Não. Seja o Presidente da República, seja o empregado de limpeza lá da repartição de finanças, onde o Presidente da República vai pagar os seus impostos. São todos iguais. E, portanto, sobre essa matéria não tenho dúvidas. Relativamente à lista VIP, o que é que acha, como é que acha que isto vai acabar por terminar? Tão patética a questão da lista VIP. Porquê? Foi tão desajustada. Está a ver, apenas 4 cidadãos. Depois metem o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e depois metem o Secretário de Estado. Uma coisa inacreditável, quer dizer, eu acho que nenhuma criança como esta que está aqui comigo a ver como é que se faz televisão provavelmente percebem como é que fazem aquilo. Pá. Foi um erro. Foi um erro. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso jornal e regressaremos daqui a uma semana com novos comentários. Boa Páscoa. Muito obrigada. Até para a semana, boa Páscoa para si, para a Cristina, e boa Páscoa para os telespectadores que estão lá em casa. Uma boa Páscoa. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes no nosso jornal. E concluímos este jornal com a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã. Nesta sexta-feira podemos contar com uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior norte e centro e uma pequena descida da temperatura máxima também nas regiões centro e sul. Na cidade do Porto podemos contar com uma mínima de 15 e uma máxima de 24, Lisboa também com uma mínima de 15, máxima de 26 e em Lisboa as temperaturas oscilam entre os 14 e os 22 graus. E ao ponto final, obrigada pela sua companhia. Nós regressamos mais logo. Até lá.